Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a resolução da atividade referente à aula passada, que é sobre força elétrica, ou que nós também conhecemos como lei de Coulomb, tá certo? Assim, desde já, se houver alguma dúvida, alguma dificuldade na compreensão de algum exercício, você já pode estar entrando em contato comigo pelo PV, tá certo? WhatsApp, e tirando aqui as suas dúvidas. Vamos lá então. A nossa primeira questão é exatamente essa. Duas partículas de cargas elétricas, Q1, Q2, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Sendo K 9 vezes 10 a nona, newtons por metro quadrado, coulomb ao quadrado, a intensidade da força de interação entre elas, em newtons, é de quanto? Muito bem. Então, primeiramente, nós temos aqui as considerações iniciais, que é tirar as informações que tem no texto, ou seja, as informações, os dados que estão no enunciado da questão. Isso é importante, porque daí você mostra que está compreendendo alguma coisa, tá certo? Assim, então, nós temos a carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 16 coulomb, a carga 2, 6 vezes 10 a menos 16 coulomb, a distância e a constante eletrostática. Geralmente essa constante não muda, tá? Já que é uma constante, tem que permanecer, né, a mesma coisa. Então, já que ele quer saber qual é a interação entre dois corpos que estão eletrizados, e esses dois corpos estão a certa distância uma da outra, então partimos então pelo seguinte. Nós temos que a equação para se calcular isso é que a força elétrica, veja que eu coloquei o elétrica embaixo, é igual a constante, que é o K, multiplicado por Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Entenda que a minha força é sempre proporcional, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância aumenta, a força tende a diminuir. Se a distância diminui, a força tende a aumentar. É sempre o inverso. Se o produto das cargas cresce, a minha força tende a crescer também. Tá bom assim? Então, fazendo então a substituição dos seus valores, né? A força elétrica é igual a constante, 9 vezes 10 a nona. As duas cargas, que é 4 vezes 10 a menos 16 e 6 vezes 10 a menos 16. Tudo isso dividido pela distância elevada ao quadrado. Veja que a distância 3 vezes 10 a menos 9 está entre parênteses, tudo elevado ao quadrado. Exatamente porque tudo tem que ser resolvido, tá certo? Com o expoente 2. Então, fazendo aqui o produto de 9 vezes 4 vezes 6 vai dar 216. Considerando aqui, ó, que é muito importante, que nós já começamos a fazer revisão sobre potenciação, aqui nós temos a primeira propriedade de potenciação, na qual ela vai afirmar para a gente que se eu tenho bases iguais, estão tudo multiplicando, eu conservo a base, e aí eu tenho um sinal de mais aqui, ó, fora do parêntese, menos 16, mais menos 16. Esse sinal de mais, ele é da propriedade, tá certo? De potenciação, da primeira propriedade de potenciação. Então, eu preciso colocar, tá certo? Assim, embaixo eu tenho aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Não é 3 vezes 2, é 3 ao quadrado, quer dizer que é 3 vezes 3 que vai dar 9. E o expoente aqui, separado, um parênteses, chave ou colchete, um expoente de fora, é chamado potência de potência. Nesse caso, eu multiplico as duas coisas. Menos 9 vezes 2 vai dar menos 18. Contudo, nós observamos aqui que a minha força elétrica bom, olha, se eu tenho aqui mais vezes menos, menos, mais vezes menos, menos, então esse 9 com menos 16 e menos 16 vão dar menos 23. E, com isso, nós temos aqui embaixo, né, mantivemos aqui por enquanto o valor da distância encontrada, que é 9 vezes 10 elevado a menos 18. Então, temos que a força elétrica nesse caso é 216 dividido por 9 dá 24. E menos 23. Agora tem a segunda propriedade de potenciação. Bases iguais estão dividindo, conserva-se a base e subtrai seus expoentes. Muitas vezes a pessoa vai dizer, olha, mas o expoente aqui já está negativo.
Preciso colocar outro sinal negativo? Sim, porque este menos aqui é da propriedade, a segunda propriedade de potenciação. Então, é o de cima, o expoente de cima, menos, coloca parêntese, expoente de baixo. Aí é preciso fazer um jogo de sinal. Tá? Menos vezes menos, mais. Menos 23, menos 18, dará menos 5. Tá certo assim? Então, é isso que nós temos aí. Contudo, nós chegamos a colocar o seguinte. Precisa-se geralmente colocar em notação científica. O que é notação científica? É quando eu tenho um número diferente de zero, apenas um número diferente, um algarismo, né, diferente de zero, antes da vírgula. Então, nesse caso, a vírgula estava depois do 4, embora você diga que não vai ver, né, mas ela está ali, depois do 4 e anda uma casa para frente. Nesse caso, tá certo aqui, nós temos aqui menos 4, porque ele vai mexer aqui no meu expoente. Tá certo assim? Então, nós temos aqui a nossa resposta, 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Quanto à notação científica, uma aula será destinada a isso, a uma revisão, né, exatamente para que possam ir relembrando de tudo isso, tá bom? E notação científica é importante. O uso de potenciação, radiciação é importante, não tem como fugir, tá? Não tem como mesmo. Muito bem. A questão número 2 vai nos dizer: duas cargas iguais de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newtons. Sabendo-se que a constante elétrica ou eletrostática, né, do vácuo é de 9 vezes 10 a nona, a distância entre as cargas em metros é de quanto? Muito bem. Então, primeiro, quais são as informações que eu tenho? Bom, eu tenho duas cargas elétricas, Q1 e Q2 são iguais a 2 vezes 10 a menos 6. Então, esses são os meus valores, está dizendo o contexto. A força elétrica é de 0,1 newtons, mas eu também posso escrever em notação 1 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Tá? A minha constante eletrostática aí, e também a minha distância é o que eu quero saber. Qual é a distância entre essas duas cargas, tá certo assim? Então, vamos lá. Primeiramente, a força elétrica. Nesse caso, eu já não escrevi aqui elétrica por completo, eu coloquei apenas EL. Porque nesse caso aqui, o que nós temos aqui é que é apenas uma abreviação. A constante, carga 1, carga 2 e a minha distância. Olha, vamos substituir agora e colocar os valores. Quanto vale a minha força elétrica que foi mencionada? 1 vezes 10 elevado a menos 1. Quanto é a minha constante eletrostática? Isso aqui é um valor que você vai fazer no exercício, você já consegue memorizar, né? Isso é muito fácil. Agora, Q1 e Q2 têm os mesmos valores. Opa, apareceu aqui alguém antes da hora. Q1 e Q2 têm os mesmos valores, 2 vezes 10 a menos 6. Então, vai repetir duas vezes aqui. E a minha distância, que eu preciso calcular ela. Contudo, nós observamos aqui que essa minha distância ao quadrado, eu posso passar ela para cá multiplicando. Tá certo? É como se tivesse 1 aqui embaixo, multiplicasse, tá bom? Incluso, como eu costumo dizer. Então, esse d ao quadrado vem para cá. E aqui nós temos 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. E aqui, novamente, a mesma coisa com os expoentes. 9 mais menos 6, mais menos 6. Tá certo? Com isso, mantendo esse lado, o outro já temos aqui 36 vezes 10. Fazendo o jogo de sinal mais com menos, menos, mais com menos, menos. Tá certo? Chegamos, então, a 36 vezes 10 a menos 3. É preciso paciência para fazer direitinho, tá? Mas depois que pega o jeito, vai embora. Contudo, passamos aqui para outra parte aqui, que é o seguinte, olha. Esse cara que estava aqui do lado multiplicando, passa agora dividindo. Agora ficou 36 vezes 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? E esse d está ao quadrado. Olha. Então, 36 dividido por 1 dá 36. Mas bases iguais estão dividindo, conserva a base, subtrai seus expoentes ao sinal aqui. Ó, esse sinal é o sinal da propriedade. Menos com menos vai dar mais. Então, o que você tem? Menos 3 mais 1 vai dar exatamente menos 2. Agora, se aqui
nessa variável tem um expoente, esse expoente, quando muda, tá certo, de membro, ele muda na forma de um radical. Olha aqui o radical. Só que como aqui é um 2, nós temos aqui um radical que é uma raiz quadrada. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 10 a menos 2. Como? Bom, raiz quadrada de 36 é quanto? 6, correto assim? E quanto que é a raiz quadrada de 10 a menos 2? Isso é fácil de resolver porque você vai pegar este expoente e dividir pelo índice que está aqui. Então, geralmente, esse expoente tem que ser valor par, porque quando é raiz quadrada, aqui é 2, é um valor par. Então, 2 menos 2 dividido por 2 vai dar quanto para a gente? Vai dar isso aqui, ó. Raiz de 36 é 6. E 2 menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1 metros. Escrever 6 vezes 10 a menos 1 metro é o mesmo que escrever 0,6 metros. Depois vocês conferem a resposta, tá bom? No PDF de vocês, vocês vão ver que é exatamente isso aí. Muito bem. Questão 3 vai nos dizer o seguinte. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais? Lembrando que a palavra pontual geralmente é utilizado quando aquilo que está sendo estudado é de tamanho muito pequeno, tá certo? Pontual, pontiforme, tá certo? Então são tamanhos extremamente pequenos, em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas umas das outras. Muito bem. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. Quais desses gráficos aqui, tá certo, representa o que pede-se aqui no gráfico, que é exatamente a questão da força em relação à distância para duas cargas. Primeiramente, nós vamos olhar o seguinte, nós temos aqui o primeiro gráfico, que é uma constante. Essa constante está na parte aqui positiva do gráfico, né? Então, nós já sabemos que quando olhamos uma equação matemática, força é igual Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, sabemos que a força aumenta à medida que o produto da carga aumenta e a força diminui à medida que o quadrado da distância diminui, tá certo? Aliás, a força diminui à medida que a distância aumenta, o quadrado da distância aumenta. Então, nesse caso não vai dar, isso aqui são para valores constantes, a força ela não se mantém constante sempre. Na letra B, nós temos aqui um caso em que a força, o gráfico aqui, ela tem uma linha, tá certo, crescente, mas aqui é por proporcionalidade. Quando a distância aumenta, aumenta a força e assim por diante, tá certo? Nós temos um outro caso aqui, que é uma função basicamente inversa, tá diminuindo aqui, há também um certo grau de proporcionalidade. E o outro caso que nós temos aqui é uma função que vai dar um sentido inverso aqui. Também não é o que nós estamos procurando. Nos resta aqui, então, nesse caso aqui, tá certo? A letra E. Mas para a gente poder entender melhorzinho, vamos aqui compreender o seguinte, olha só. O gráfico que representa a variação da força elétrica em função da distância que separa duas cargas pontuais, Qzão e Qzinho, é só para diferenciar, podia ser Q1 e Q2, quando são afastadas ou aproximadas. Olha, veja bem, a minha distância aqui, deixa eu ver se tem como eu fazer aqui vou pegar aqui ponteiros, isso, vamos pegar a caneta aqui. Se eu tenho aqui, por exemplo, olha, dá uma olhadinha aqui onde eu estou riscando, esse pedaço, eu tenho uma força, mas essa força minha aqui, ó, ela é em relação a essa minha distância aqui, ó. Então, se você olhar aqui pela distância que há daqui, da origem até aqui em cima, a minha força é muito alta, muito grande. Já a minha distância aqui é muito pequena, tá certo assim? Mas chega um certo ponto que essa força pode ir diminuindo e a minha distância tende a fazer o quê? A aumentar, tá certo assim? Então, é sempre o inverso. A força tem que aumentar. Quando a força aumenta, a distância diminui. Quando a força diminui, a distância aumenta. Contudo, se eu pegar aqui, olha, um ponto bem mais afastado aqui, olha só o que vai dar aqui para mim. Olha, à medida que a força está diminuindo, a minha distância está aumentando. Isso é o que nós falamos que a força aqui nesse caso ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Fica difícil para eu poder escrever aqui, mas se eu tivesse aqui, por exemplo,
Vamos ver se é possível aqui. Se eu tivesse aqui uma distância 3D aqui, então quando eu pego isso aqui tudo e elevo ao quadrado aqui, ó. Isso. Quando eu levo ao quadrado aqui, isso vai dar 9. Ou seja, a minha distância, quando eu pego 3D elevando ao quadrado, a minha distância diminui 9 vezes. Tá certo? E assim por diante. Então, vai ser aquela letra E que a gente estava mostrando agora. Tá certo? Então, vamos lá. A próxima questão que nós temos é a questão 4. A questão 4 nos diz: dois corpúsculos, ou cargas bem, corpos bem pequenininhos, quase partículazinhas, eletrizados com cargas elétricas idênticas, são cargas iguais, e são situados no vácuo, a constante, e distante 1 metro um do outro. A intensidade da força de interação é eletrostática. Toda vez que eu quero falar da relação de uma carga com outra, eu falo da interação entre elas, tá bom? A força de interação entre elas é de 3,6 vezes 10 a menos 2 newtons. Bom, a carga elétrica de cada uma desses corpúsculos pode ser quanto? Ele quer a sua resposta aqui em microcoulomb, tá certo? Assim, que vai ser essa letrinha grega que nós temos aqui, que é o micron, tá certo? Ou também é chamado de mi. Então aqui, como a letra C quer dizer unidade de medida de coulomb, então nós temos microcoulomb, tá certo? Então está aqui a representação. São dois corpos ou dois corpúsculos, Cada um tem carga 1, outro tem carga 2 e tem D aqui. Muito bem. Então, como é que a gente pode começar pegando as informações, Primeiro, Q1 e Q2 são duas cargas iguais. Eu não sei quem é essa carga, não sei o valor dela. Por esse motivo, vou representar por uma variável Q, que representa a carga, tá certo? Quer dizer que no lugar de Q1 vou colocar Q, no lugar de Q2 também vou colocar Q. Tem a força elétrica, que é 3,6 vezes 10 a menos 2 newtons, tá? A constante eletrostática e, por fim, a minha distância. Lembrando que a distância tem que estar sempre em metros. Por quê? Porque a minha constante eletrostática aqui, ela está em metro aqui. Então, aqui também deve estar em metro, tá? Então, sendo assim, nós temos aqui a equação da força elétrica. E agora eu vou substituir. Olha, vou substituir aqui o valor da força elétrica, tá? A constante, Q1 e Q2. Cada uma delas, olha aqui lá. Tá aqui os valores substituídos. O que acontece é que Q1 e Q2 vai ser substituído por Q. E é esse cara que eu quero saber quanto é que vale. Nós só sabemos que são valores iguais, tá certo assim? Bom, e com isso, nós temos aqui que há a força elétrica. Aqui, eu tenho que a distância é 1 ao quadrado. Veja que Q vezes Q dividido por 1 ao quadrado vai dar Q vezes Q, tá certo assim? Lembrando também que Q vezes Q são duas variáveis iguais. Então, nós vamos dizer que é Q ao quadrado, porque tem um expoente 1, embora não apareça. Então, vai dar Q ao quadrado. Bom, se eu tenho esse cara multiplicando, obviamente, isso aqui tem que passar para lá dividindo. Então, vai ficar assim. Q ao quadrado é igual a 3,6 vezes 10 a menos 2, que é o valor da força, dividido aqui pela constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona. Certo assim? Então, dividindo aquele valor 3,6 por 9 vai dar 0,4. E aí você tem que o 9 lá, ele é positivo. Mas esse menos é da propriedade. Bases iguais, está dividindo, conserva a base, subtrai seus expoentes. Tá certo assim? Aí eu tenho 0,4. Aqui, menos 2 com menos 9 vai dar menos 11. Certinho? Mas eu vou tirar isso daqui, porque isso não está na notação científica. Notação científica não é porque eu tenho um número aqui e aqui tem expoente, não. Não é isso. Notação científica é quando o valor que eu tenho aqui, tá, é apenas um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Aqui, ó, antes da minha vírgula tem um zero. Então, não é notação científica. Então, sendo assim, coloque notação científica. Passa essa vírgula para cá. No que eu passo, esse cara aqui vai para menos 12. Com isso, a raiz quadrada, eu coloco eles aqui na raiz porque eu tenho um expoente aqui e quando muda, pede
o radical. Se é 2, transforma em raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 4 será quanto? 2. E esse 12 aqui, ó, 10 elevado a menos 12, lembre-se que é dividido aqui pelo expoente, tá certo? Dividindo ele pelo expoente vai dar quanto para mim? 10 a menos 6. Então, como o que eu tenho aqui é uma carga elétrica, então a sua unidade de medida é coulomb. Mas ele quer a resposta em micro. Para ser micro, tinha que ser 10 a menos 6. Então, nesse ponto, eu substituo vamos supor, essa variável aqui, né? Que é uma unidade não é unidade de medida, mas é um múltiplo, né? Um submúltiplo de medida. Então, esse 10 a menos 6 é o mesmo que essa letrinha que chama-se micro, certo? Então, a última questão, questão número 5, vai nos dizer o seguinte. Duas cargas elétricas puntiformes são separadas por uma distância de 4 centímetros e se repelem mutuamente com uma força de 3,6 vezes 10 a quinta newtons. Tá certo? Se a distância entre as cargas for aumentada para 12 centímetros, a força entre as cargas passará a ser de quanto? Então, veja bem aqui que eu tenho duas informações com as mesmas cargas. Eu tenho dois corpos eletrizados. Ele não me diz qual o valor desses corpos, né? A carga elétrica desses corpos. Ele só diz que no primeiro caso, a distância entre elas é 4 centímetros e com isso a força que está entre elas, né, que é de repulsão, quer dizer que dois corpos são positivos, já que existe repulsão, é de 3,6 vezes 10 a quinta. Acontece que quando eu aumento isso para 12, ou seja, aumenta 3 vezes aqui, o que vai acontecer aqui com a minha distância? Tá certo? Aliás, com a minha força elétrica. Então, nesse caso, consideremos aqui que a solução é a resolução, desculpa, que eu tenho aqui a F1, que é Q1, Q2, eu não sei quem é, e a distância ao quadrado, que é a distância 1, que é do primeiro caso. Distância 1, força elétrica 1, é referente ao primeiro caso. E no segundo caso, eu tenho força elétrica 2, distância 2 ao quadrado. O que acontece aqui que nós podemos observar? Se nós pudermos isolar Q1 e Q2, tá certo? Como assim eu vou isolar? Olha, eu tinha a carga, tá certo? Ela mudou para cá, ficou apenas a constante eletrostática dividido por F1 vezes D1 ao quadrado, a mesma coisa lá de cá, tá bom? Com isso, nós podemos observar que as cargas são as mesmas nas duas operações. Então, já que elas são iguais, eu pego agora e substituo os valores delas. Olha, veja bem, esse cara é dessa carga, então eu coloco no lugar dele aqui, ó. E esse outro caso é dessa outra, tá aqui, certo? Contudo, quando eu multiplico o cruzado aqui, vem isso para mim. F1, D1 ao quadrado, K, é igual a F2, D ao quadrado, que é D2 ao quadrado, K. Mas aí você observa que K e K são iguais. Então eu posso cortar, tá certo? É o mesmo espaço onde está sendo realizado o experimento. Então eu posso cortar ela, tá certo? Assim. Porque e outra coisa também que eu posso fazer já é isolar F2. Por quê? Porque eu quero saber qual é a força no segundo caso. Isolando quer dizer o seguinte, eu pego tudo isso aqui e passo para cá dividindo, ó. E nosso K, eu posso simplesmente cortar ele. Agora, depois que eu já fiz isso, ficou mais fácil. É que eu só vou pegar agora e substituir, tá certo? Quando eu substituo aqui, ó, 3,6 vezes 10 a menos quinta, a menos 5, que é o valor da força 1. A distância, tá certo, de 1. E aqui é a distância de 2. Olha, que se eu pegar tudo isso aqui, tá certo, assim, e vier resolvendo ele, nós vamos chegar aqui, 3,6 com 16, 57,6. E aqui eu tenho que 12 ao quadrado vai dar 144. Não é 12 vezes 2. É 12 ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12, tá bom? E aqui eu multiplico, vai dar menos 4. Contudo, nós temos aqui esse valor. Eu vou dividir 57,6 por 144, vai dar 0,4. E esse 10 a menos 5. Tá certo? Lembrando que esse 10 a menos 4 e esse 10 a menos 4 sumiram. Por quê? Porque está dividindo e são exatamente iguais. Então, eu posso cancelar um com o outro. Divido um com o outro. Tá certo? Assim, se eu pegar o expoente de baixo e subtrair do expoente de... se eu pegar o expoente de cima
e subtrair do expoente de baixo, vai dar 0, né? Que no final vai dar 10 elevado a 0 vai dar 1, tá certo? E aí, então, eu coloco isso agora, passo para cá e coloco em notação científica. O que vai dar para mim 4 vezes 10 a menos 6 newtons, tá certo? Existem duas outras formas de se resolver essa questão. Eu vou deixar em aberto aqui, é bem mais... Um caso é um pouco mais longo e o outro é bem simples, tá certo? Que é para uma questão de proporcionalidade. Mas vou deixar em aberto para que você possa olhar isso e tentar chegar à resposta dela. Se você conseguir chegar à resposta, mande no grupo para nós, para que nós possamos analisar, tá certo? Para saber se você realmente conseguiu chegar à resposta. Contudo, é só isso mesmo. Se houver alguma dificuldade em compreender algum cálculo, tá certo? Se sinta à vontade, né? Você tem a liberdade de mandar a pergunta lá no meu PV, tá bom? Então, boa sorte e uma ótima aula para vocês.